Quem contribui para o INSS tem direito a uma série de benefícios. Alguns são para o próprio trabalhador e outros para os seus dependentes. O artigo 5º de hoje explica para você quais são estes benefícios e como garanti-los na prática. Todos eles estão bem estabelecidos pela nossa legislação. Vamos ver onde esse tema se encaixa na Constituição Federal. O artigo 5º da nossa Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei e garante ainda que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não houver lei neste sentido. E para falar sobre benefícios previdenciários, eu converso com o Procurador Federal Fernando Maciel, que é vice-presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social, e com Alex Oliveira, que é advogado de Direito Previdenciário. Obrigada pela presença de vocês aqui no nosso estúdio. Procurador, para começar, o que são benefícios previdenciários? Benefícios previdenciários são prestações sociais concedidas aos segurados e dependentes em certas situações que nós classificamos como risco social, como uma contingência. Por exemplo, um caso de morte de um trabalhador, havendo a concessão da pensão por morte aos seus dependentes, no caso de uma idade avançada, aposentadoria por idade, o nascimento de um filho, concessão de um salário maternidade. E quais são os tipos de benefícios previdenciários, doutor Alex? Eu gosto de dividir os benefícios previdenciários em alguns grandes grupos. Fica até mais fácil para o segurado conseguir compreender. Eu divido ele em grupos de benefícios por incapacidade, benefícios programáveis e benefícios pagos aos dependentes. São os principais, vamos dizer assim. Os benefícios por incapacidade seriam os benefícios que estão relacionados ao problema de incapacidade, como o próprio nome diz, benefício de auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-acidente, ou ainda os benefícios programáveis, que são as aposentadorias de grandes grupos, aposentadorias por idade, aposentadorias por tempo de contribuição, aposentadorias especiais, né? Aposentadorias do professor, né? Então são grupos de benefícios programáveis. E os pagos aos dependentes, que são auxílio-doença, e o benefício de auxílio-reclusão são os principais pagos pelo sistema do INSS. Mas para ter direito ao benefício, é preciso contribuir com a Previdência. Vamos conferir o que mudou com a reforma aprovada no ano passado. Pode rodar aqui. Trabalhadores do serviço público e privado têm a obrigação de contribuir com a Previdência. A reforma aprovada no ano passado criou alíquotas de contribuição progressiva, tanto para o regime geral de Previdência Social, que reúne os segurados do INSS, quanto para o regime próprio de Previdência Social, que atende servidores da União. A contribuição varia de acordo com as faixas salariais. Para servidores públicos, vai de 7,5% a 22%. Já para empregados da iniciativa privada, fica entre 7,5% e 14%. E contribuintes individuais ou facultativos pagam entre 5% e 20%. Procurador, primeiro explica para a gente quem são os contribuintes individuais e facultativos. Certo. Os contribuintes individuais são uma espécie de segurado obrigatório da Previdência que não tem um vínculo de dependência em relação a um empregador, de subordinação. É o que antigamente chamávamos de autônomo. Então, como exemplo, o advogado, né, um profissional da saúde, um médico, um encanador, um eletricista que atua para diversos contratantes de forma autônoma, este sim é um contribuinte individual. E ao desempenhar essa atividade, ele é um segurado obrigatório e, por consequência, ele tem que contribuir para a Previdência. Por consequência, o facultativo é aquele maior de 16 anos que não exerce uma atividade remunerada, como, por exemplo, um estudante, que quer passar a contar tempo para fins de um benefício previdenciário. Então, ele pode contribuir a partir dos 16 anos. E a diferença diz respeito a essas alíquotas, que a regra seria o pagamento de 20%, no caso aí do contribuinte individual, sobre a remuneração auferida no mês, mas nós também temos alguns programas que facilitam a adesão dessas pessoas, por exemplo, uma dona de casa, que pode pagar uma alíquota de 5%, ou então um microempreendedor individual, que pode pagar uma alíquota de 11%. Doutor Alex, e os benefícios concedidos aos segurados? Eles variam de acordo com o tipo do segurado? Por exemplo, o servidor público tem um, o da iniciativa privada tem outro, o facultativo tem outro? Os segurados, os servidores públicos, de um modo geral, têm benefícios muito semelhantes aos da iniciativa privada. A variedade de carteiras de benefícios, vamos dizer assim, elas são bastante pequenas, um ou outro detalhe específico. Com relação a facultativo individual, como o Dr. Fernando estava falando agora, nós temos no sistema do regime geral do INSS, então os do setor privado,
nós teríamos aí algumas relações de benefício com limitação quando ele faz a opção pelo segurado facultativo ou contribuinte individual nessas faixas inclusivas de contribuição. Segurado contribuinte individual e contribuinte facultativo que escolhe a faixa de 20%, ele terá acesso a todos os benefícios previdenciários disponíveis no sistema. Já os que fazem opção pela as faixas inclusivas, a de 5% e a de 11%, ele terá acesso também a uma grande parte dos benefícios, exceto tempo de contribuição e emissão de certidão de tempo de contribuição, que é quando o segurado da iniciativa privada, ele procura levar esse seu tempo de contribuição para o serviço público, se ele for, por exemplo, aprovado num concurso público. Então, quem escolhe a faixa 5% e 11%, ele não pode levar esse tempo para o serviço público. E geralmente, procurador, qual é o passo a passo aí para quem precisa de um benefício da Previdência? O que essa pessoa tem que fazer? A primeira medida é entrar em contato com o INSS. Atualmente se utiliza o telefone 135 ou até mesmo através de aplicativos informatizados. O Meu INSS se permite, pelo computador mesmo, já protocolar esse requerimento e receber toda a orientação da documentação necessária a ser levada a uma agência e formalizar o requerimento desse benefício. E o benefício fim é a aposentadoria. A nossa equipe foi às ruas saber as dúvidas das pessoas sobre este tema. Vamos conferir a primeira pergunta. Caso uma pessoa queira se aposentar, porém já recebe um benefício, ela pode acumular os dois? Em quais casos isso é possível? Procurador, pode acumular a aposentadoria? Depende. A reforma da Previdência, ela trouxe um novo parágrafo para o artigo 201, o parágrafo 15, que passa a prever que essas hipóteses de vedação, de acumulação, estarão previstas numa lei complementar. Essa lei complementar ainda não foi editada. Por isso, nós utilizamos as previsões contidas na Lei de Benefícios, na Lei 8.213 de 91, cujo artigo 124 elenca de forma expressa quais são as hipóteses de acumulação que são vedadas pela legislação. Por exemplo, não se pode receber duas aposentadorias pelo regime geral de previdência. O que poderia acontecer é a pessoa ter uma aposentadoria junto ao regime próprio enquanto servidor e atuar de forma concomitante na iniciativa privada e aí, por contribuir para os dois sistemas, receber essa aposentadoria. A legislação também veda a possibilidade de receber aposentadoria e auxílio-doença. Da mesma forma, desde 97 não se pode receber auxílio-acidente e uma aposentadoria. E outra novidade da reforma foi com relação à possibilidade de cumulação de uma pensão e aposentadoria, porém não permitindo o recebimento cumulativo das duas rendas. Neste caso, o segurado tem direito a receber o valor do benefício mais vantajoso, aquele que tem uma renda maior, e um percentual daquele segundo benefício que tem uma renda menor. Isso já vale para todo mundo? Ou, por exemplo, quem já estava no serviço tem outra regra? Aqui nós vamos ter que garantir o direito adquirido, previsto no artigo 5º, no inciso 36, aquelas pessoas que já recebiam o benefício de forma acumulada antes dessa novidade introduzida com a reforma da Previdência não serão atingidas, mas as pessoas que vão passar a receber benefício após a vigência da Emenda Constitucional 103, reforma da Previdência, terão que observar essa limitação. Agora, doutor Alex, muitas vezes a pessoa se aposenta, a renda não dá e ela volta a trabalhar. Nesse caso, ela recebe o salário e a aposentadoria, ela pode continuar contribuindo, deve continuar contribuindo? Qual é a orientação? Se a pessoa continuou ou está trabalhando, ela é contribuinte obrigatória do sistema. As contribuições não são necessariamente e apenas para a aposentadoria dele próprio, já que o nosso sistema não é capitalizado, né? Nosso sistema não é de capitalização, é um sistema solidário. Então, por conta dessa condição, aquele que continua trabalhando continua contribuindo, mas não vai poder fazer o aproveitamento de uma nova aposentadoria. Então, a manutenção dessas contribuições pós primeira aposentadoria não dará a ele direito a uma nova aposentadoria e nem também a uma melhora da aposentadoria que ele conseguiu antes. Já tivemos, inclusive, decisões recentes do STF nesse sentido. Em 2017, o tema da desaposentação, né, que não avançou. E agora, recente, tivemos também uma decisão de um outro tema bastante parecido com a desaposentação, chamado reaposentação. E, novamente, o segurado não tem direito à melhora da condição dessa aposentadoria. Vai continuar com a mesma? Vai continuar com a mesma. E no caso de uma pessoa que tem dois empregos, está nativa ali, tem dois empregos, ela contribui nos dois ou ela pode escolher um? A contribuição previdenciária ficará limitada ao valor máximo do teto da época em que ele está fazendo essa contribuição. O teto hoje está em 6.101,06, né?
E o valor dessas contribuições, ou a soma desses valores de remuneração, a contribuição não pode ultrapassar o limite do teto. Até porque ele só vai poder ter como aproveitamento no benefício dele aquele salário de contribuição daquele mês de referência, o valor máximo do teto. E quando o beneficiário morre, o que acontece? A aposentadoria se extingue ou vira pensão para quem fica? Vamos conferir mais uma pergunta aqui. Quem vive em união estável tem direito a receber o benefício em caso de morte do companheiro? Procurador, tem direito? Sim, o artigo 16 da Lei 8.213, a Lei de Benefícios da Previdência Social, elenca como dependente tanto o cônjuge, marido, esposa, como o companheiro. Então, esses casos de união estável também ensejam a concessão de uma pensão por morte no caso de falecimento do segurado. Doutor Alex, e quais são as regras aí para o cônjuge ou companheiro começar a receber essa pensão? As regras são equiparadas à condição da de casamento. Ele vai precisar de fazer a comprovação de 2 anos dessa união, pelo menos, e aquele que foi falecido, ele precisa ter pelo menos 18 contribuições. Detalhe é que não é necessário fazer isso para que o benefício de pensão por morte nasça, né? Esse benefício de pensão por morte nasceria mesmo não cumprido estas condições, mas ele ficaria restrito a 4 parcelas. Então, caso ele tenha 18 contribuições, pelo menos, e mais de 2 anos dessa união, então a prova tem que ser nesse sentido, vai fazer a prova dessa união estável de mais de 2 anos, o benefício poderá ser pago em mais parcelas. E todo cônjuge ou companheiro tem direito a receber ou depende muito da situação financeira, da idade? Tem alguma regra nesse sentido? A questão da necessidade de prova de dependência econômica na relação de cônjuge ou na relação de união estável não são necessárias, não é necessário, né? A necessidade é a prova dessa relação e dessa união marital, aí sim. Com relação à questão da idade, há sim limitações no prazo de pagamento, né? Nós temos lá no artigo 77 a indicação de que se o cônjuge sobrevivente ele é muito jovem, ele receberá o benefício por menos tempo. E quanto mais idade o cônjuge sobrevivente tiver na data do falecimento do segurado, por maior tempo esse benefício pode ser pago. Lembrando que, se na data do falecimento o cônjuge sobrevivente tiver 44 anos de idade ou mais, o benefício de pensão por morte será pago de forma vitalícia. Procurador, e toda aposentadoria vira pensão? Nem toda, porque isso pressupõe a existência de um dependente válido. Pode acontecer de ocorrer o falecimento de um segurado que não seja casado, seja uma pessoa solteira, que não tenha união estável, que não tenha filhos, ou se tiver filhos que seja acima de 21 anos de idade e não tenha nenhum caso, um tipo de invalidez. Então, neste caso, o falecimento desse segurado não ensejaria a transformação dessa aposentadoria numa pensão. E no caso do falecimento do segurado, sempre é preciso dar baixa no INSS, avisar ali que houve o falecimento? Isso é extremamente importante para nós não termos aquela situação de saques indevidos pós-mortem. Claro que o fato de um dependente receber um valor após o falecimento de um segurado não significa que há uma fraude. Um exemplo, no caso de um benefício em relação ao mês de janeiro, ele vai ser pago no mês de fevereiro. Se a morte desse segurado ocorrer no último dia de janeiro, os dependentes vão receber esse valor no mês seguinte, ou seja, após a morte, relativo ao mês anterior. Inclusive, o INSS ele mantém um contato muito forte, principalmente com os cartórios, para ter acesso à informação, às certidões de óbito. Então, há uma determinação para o titular do cartório, ele informa o INSS quando ele emite uma certidão de óbito, justamente para evitar essas situações de fraude e recebimento de benefício de pessoas já falecidas. E a prova de vida que muitas vezes é pedida também é para ajudar a evitar a fraude? Com certeza. Essa é uma exigência que o INSS tem feito uma vez por ano, de modo que a pessoa, ao ir até uma agência bancária sacar o valor do seu benefício, é exigido ou que ela faça uma identificação biométrica ou então comparecer até o caixa, apresentar um documento com foto para efetivamente comprovar que está vivo e, por consequência, tendo o direito a receber esse benefício. Bom, a gente faz uma rápida pausa aqui na nossa conversa, nós vamos ao intervalo e já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre benefícios previdenciários. Aqui no estúdio eu converso com Alex Oliveira, advogado de direito previdenciário, e com o procurador federal Fernando Maciel, que é vice-presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social.
E um levantamento do Ministério da Economia mostra que 52 mil mulheres recebem pensão por serem filhas de ex-servidores que trabalharam para a União até 1990, quando a lei que previa o benefício foi revogada. A condição era apenas se manter solteira. No meio militar, a prática foi revogada no ano 2000, mas muitas mulheres também continuam recebendo a pensão. Procurador, existe muito questionamento aí sobre esse pagamento de pensão para filhas solteiras? Com certeza, basta fazermos aí uma pesquisa jurisprudencial, né, tanto nos sites dos tribunais superiores quanto tribunais de justiça e TRFs, colocando como termo lá pensão filha solteira, vamos encontrar muitos casos, né, sendo discutidos, e o que nós temos visto é um posicionamento principalmente do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a validade, né, do recebimento deste benefício, porque ele foi concedido de acordo com a legislação vigente à época. Né, no âmbito da Administração Pública Federal, dos servidores federais, nós tínhamos a Lei 3373 de 58, que previa essa possibilidade, que o falecimento de um servidor público permitiria a concessão de uma pensão por morte a uma filha solteira, mesmo que maior de 21 anos, que não tivesse um cargo público efetivo. Essas eram as duas condições, não casar e não tomar posse num cargo público. E aí vem a discussão se isto é jurídico, é legal, o STF diz que sim, mas o que nós temos é uma discussão se isso é moral, o recebimento deste benefício. Inclusive, nós temos aí apontamentos pelo Tribunal de Contas determinando a cassação sob o argumento de que não persiste mais, né, os requisitos para a concessão desse benefício e muitas vezes a pessoa mantém uma união estável para não formalizar um casamento e não perder este benefício. Pois é, a discussão é moral, mas como é um direito adquirido, continua, né, doutor Alex? Continua, e a visão dos nossos tribunais em preservar essa relação de direito adquirido, eu pondero como devida, apesar de, fazendo um breve juízo de valor, identificando uma eventual questão de moralidade, podemos pensar assim. Mas se ainda era, ou se ele foi concedido de acordo com o regramento da época, de acordo com o normativo da época, deve ser mantido o benefício. O procurador falou aqui de fraude e tudo. O que pode acontecer com alguém que depois descobre-se lá que vivia em união estável, que era casada e não informou para não perder a pensão? É claro que a manutenção de um benefício indevido deve gerar, obviamente, sanções por conta do poder público com relação a essa manutenção desse benefício indevido. Caso fique configurado que o benefício foi recebido de forma inadequada e também, caso fique configurada a má-fé daquele que está recebendo, o benefício deve ser cessado, ele vai passar por um procedimento de apuração, obviamente, e de cessação, consequentemente, desse benefício, e a devolução das parcelas no caso de configuração e comprovação de que esse benefício foi recebido no critério de má-fé. E já foram configurados casos assim, procurador? Sim, o Tribunal de Contas recentemente fez um apontamento de mais de 2.000 casos, né, de pessoas, de filhas teoricamente solteiras, que ou estariam omitindo, né, um vínculo conjugal efetivo, ou então estariam omitindo que possuem um cargo público e aí, por consequência, não mais atendem os requisitos e devem perder o direito à pensão. E é preciso esperar o aposentado morrer para se definir a pensão ou o pedido pode ser feito antes? Vamos a mais uma pergunta aqui. Existe a possibilidade de uma pessoa que é aposentada indicar em vida um filho que receberá um benefício? Procurador, existe essa possibilidade de indicar o recebimento da pensão em vida? Na verdade, não. Existia até 95 a figura do dependente designado. Então, um segurado poderia indicar uma pessoa, né, mesmo menor de 21 anos, mesmo não tendo um vínculo de parentesco. Era a situação, muitas vezes, de um avô que, presumindo que iria morrer em breve, para manter o valor daquela renda, ele designava como dependente o seu neto. Então, com a Lei 9.032 de 95, isso foi extinto. O que a reforma da Previdência passou a permitir é o pagamento de uma pensão com um cálculo de renda mais favorecido se o segurado tiver um filho dependente, inválido ou portador de uma doença grave. Então, o que se pode fazer é, em vida, submeter este filho a uma perícia médica, constatar a situação de invalidez ou de uma doença grave, e aí, quando do falecimento do segurado, ele já recebe esse benefício, né, com uma renda maior. Isso pode gerar questionamentos, doutor Alex, já que está se privilegiando um filho em detrimento de outro? Em verdade, o procedimento é de uma realização de provas prévias antes da data do falecimento,
para que até essa pessoa com dependência ou com condições reduzidas de manutenção ou de sobrevida, por conta da invalidez, por conta do problema de deficiência, efetivamente, ele não fique muito tempo aguardando, por exemplo, um procedimento do INSS, um procedimento de perícia, um procedimento de habilitação, que certamente seria demorado. Então, não haveria um contexto aí de privilégio, de detrimento de um filho com relação a outro dentro dessa relação. Eu acredito que esse normativo novo ele vem exatamente com um olhar altamente social para esse tipo de dependente. E se não for filho do aposentado falecido, mas dependente dele, também tem direito à pensão? Vamos conferir mais uma pergunta. Como comprovar que enteados ou tutelados não têm condições de se sustentar e solicitar a pensão? Doutor Alex, a pensão pós-mortem vale apenas para filhos ou vale também para enteados e tutelados? Enteados e tutelados também podem pleitear o benefício previdenciário. No entanto, eles precisam fazer prova de dependência econômica. Apesar de ser uma quase equiparação a filhos, eles vão precisar de fazer prova de dependência econômica. E a nossa equipe foi às ruas para saber das pessoas se elas já precisaram solicitar algum benefício previdenciário e como foi essa experiência. Vamos conferir juntos as respostas. Pode rodar aqui. O que eu solicitei saiu muito rápido, muito tranquilo. Meio complicado. Porque demora muito, muita burocracia. A minha colega minha que trabalha comigo, ela teve um acidente, deu entrada, ela vai voltar a trabalhar, ainda não está recebendo. Já precisei solicitar aposentadoria por tempo de contribuição. Foi super tranquilo na época, né? Tem uns 6 anos mais ou menos. Foi tudo online. Depois só cheguei lá para apresentar a documentação, sem problema. Bom, doutora Alex, a gente viu aí uma segurada satisfeita. Ela disse que fez online. Esse sistema de fazer pela internet vale para todo tipo de benefício ou depende? As plataformas digitais do INSS recentes, né, a gente tem aí há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, para acesso aos benefícios previdenciários, auxiliou muito esse processo de filas que nós tínhamos antigamente no atendimento ao público. Eles têm funcionado a contento, esse procedimento, e para benefícios que têm requisitos mais simples, aposentadorias por tempo de contribuição, aposentadorias por idade, eventualmente até uma pensão por morte, eles são exatamente de trato muito mais simples e rápido o resultado. Alguns benefícios, como benefícios programáveis, por exemplo, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, que vai depender de uma perícia médica, né, a ser realizada. Então, você vai ter um primeiro momento, exatamente, de habilitação, de requerimento junto às plataformas eletrônicas ou atendimento telefônico pelo 135 do INSS, e um segundo momento onde vai ser feita uma avaliação pericial, ou seja, aí o segurado, a depender do caso, teria que se deslocar até o posto de atendimento do INSS. Procuradoria, o segurado que não tem condição de ir lá se deslocar até o posto da perícia, vai até ele? Sim, nós temos previsão na legislação previdenciária, no artigo 101, parágrafo 5º, que determina essa possibilidade de o segurado receber a perícia em casa, se estiver em ambiente domiciliar, ou até mesmo no hospital, se ele estiver impossibilitado de comparecer. Os atos normativos do INSS, estou falando aqui da Instrução Normativa 77 de 2015, prevê de forma expressa essa possibilidade, diz lá que a perícia médica irá comparecer até a residência ou até o hospital, mas para isso é necessário comprovar uma impossibilidade de locomoção, uma pessoa de idade avançada, e aí sim tem direito a receber a perícia, tanto no âmbito domiciliar quanto hospitalar. Agora a gente mostrou aí pessoas satisfeitas e pessoas insatisfeitas. Apesar de ter diminuído as filas com toda a agilidade da internet, muita gente ainda reclama. Tem um prazo médio aí, um prazo limite, porque a gente viu inclusive que uma das entrevistadas falou que uma amiga teve um problema, teve um acidente e voltou a trabalhar sem conseguir recorrer ao INSS. Certo. Nós temos, né, um entendimento por parte do INSS que o prazo razoável seria de 45 dias. Então, nós temos previsão também na legislação previdenciária, a partir do momento que o segurado apresenta toda a documentação, o INSS teria 45 dias para pagar a primeira mensalidade desse benefício. Então, a informação que temos é que a autarquia ela está trabalhando sempre para conceder o benefício no menor prazo possível. Foi colocado aqui por uma entrevistada que recebeu no mesmo momento, nós sabemos situações de pessoas que em menos de 30 minutos têm o seu benefício concedido
concedido na agência quando está diante de uma situação totalmente comprovada, tem todos os vínculos, tudo consta no Cadastro Nacional de Informação Social. Porém, como o Dr. Alex ponderou, em determinados casos de maior complexidade, né, quer seja um benefício por incapacidade que necessita de uma perícia médica ou até mesmo uma aposentadoria especial que precisa comprovar a condição de trabalho prejudicial à saúde, isso pode levar um tempo maior. O que me chama a atenção, de fato, é que o INSS ele tem índices de concessão em torno de 70%. O que eu estou querendo dizer com isso? De cada 10 segurados que vão até a agência pedir um benefício, 7 recebem a concessão, 3 têm um indeferimento. O problema é que, como a massa de trabalhadores segurados é muito grande, esses 30% representam, né, um volume muito grande e, de fato, é necessário trabalhar porque muitas vezes são as pessoas mais carentes, desprovidas de renda e que precisam, né, desse valor para garantir o seu sustento. Agora, no caso da pessoa não receber a tempo, ela recebe isso depois, retroativo? Sim, né? No caso que foi dito ali para a entrevistada, de que a pessoa demorou, a análise demorou demais, ela teve que voltar ao trabalho, ela vai receber retroativamente se ficar constatado que ela estava incapaz em relação àquele período. Doutor Alex, o que as pessoas podem fazer para evitar ter um indeferimento, ter um problema maior? É preciso ver tudo, separar a documentação direitinho ali antes de buscar o INSS? É muito importante. O sistema de informações no site do INSS é muito claro com relação aos requisitos do benefício. Ele dá a identificação de tudo o que é necessário o segurado levar, a documentação que o segurado precisa ter em mãos quando ele vai fazer o requerimento. Os telefones do INSS estão sempre à disposição também para esse tipo de informação. E, claro, ter toda a documentação em mãos, ter toda a sua documentação de contribuição, sua relação de itens contributivos. O sistema do INSS, o sistema Meu INSS hoje, de acesso ao segurado, facilita que ele faça a pesquisa das informações dele. Ele pode cada vez mais ter as suas informações atualizadas dentro do sistema, o que tem ajudado bastante. É uma evolução, exatamente, no mundo previdenciário hoje em dia. Onde que estão, então, os maiores problemas que causam esses indeferimentos do procurador? É porque a pessoa não tem direito e acha que tem, ou porque ela não consegue se organizar ali com tantos documentos e informações? Na verdade, a legislação previdenciária ela é relativamente complexa, né? Até mesmo por constantes alterações que nós temos, quer seja de forma mais substancial, como a reforma da Previdência, uma emenda constitucional, quer seja com alterações por meio de medidas provisórias. Então, até mesmo o profissional da área jurídica tem uma certa dificuldade de se manter constantemente atualizado e compreender realmente essas alterações. O que dirá para a população, e muitas vezes a população leiga, aquele trabalhador que não tem, né, um nível de instrução mais elevado, então muitas vezes ele não preenche todos os requisitos ou não tem toda a documentação necessária. E também, eu acho que uma falta de cultura previdenciária em nosso país. O trabalhador, em tese, ele tem que trabalhar, contribuir 35 anos para receber um benefício e ele vai se preocupar com a sua aposentadoria no 34º ano da sua contribuição. Ele deveria, no decorrer da sua vida laboral, ir se preocupando e confirmando se, de fato, toda a sua situação previdenciária está regular. E como que ele pode fazer isso, de confirmar? Ele tem que ir conferindo ali, caso a empresa não tenha colocado, não tenha feito os devidos depósitos, aí ele tem como reclamar, doutor Alex? O acesso antigamente era mais complexo. Hoje, como eu acabei de falar, o acesso ao sistema Meu INSS, ele consegue acessar exatamente o Cadastro Nacional das Informações dele sociais, né? Consequentemente, ele acessa o extrato previdenciário. É como um extrato bancário, eu costumo dizer, né? Ele tem toda a informação de toda a vida contributiva dele dentro do sistema do INSS e ele pode usar um aplicativo de celular, que hoje é bastante em moda, hoje as pessoas têm as informações já na palma da mão, então ele consegue acessar as informações ali, nesse momento, de forma facilitada. Ele já consegue conferir, por exemplo, se o empregador dele está fazendo as contribuições previdenciárias do dia a dia. Já é um primeiro passo fundamental, coisa que antes era muito distante. Ele tinha que ir até o atendimento, ele tinha que perder exatamente algumas horas do dia para tentar fazer esse levantamento da base de dados, e agora ele tem isso de forma muito facilitada. E o que acontece se o empregador não estiver fazendo a contribuição ali, o depósito? Nós temos duas relações jurídicas distintas, uma relação de custeio, e nesse caso o empregador é o responsável por descontar o valor da contribuição e repassar para a Previdência, e outra relação prestacional, onde o trabalhador é o titular do direito a receber um determinado benefício. Então, na figura do segurado empregado, o fato da empresa não recolher as contribuições não pode inviabilizar o direito desse trabalhador, desse segurado. A Receita Federal que vai cobrar dessa empresa as contribuições. Bom, e com essas dicas aqui tão importantes, o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutor Alex, procurador Fernando, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Eu agradeço.
E eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar no nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!